Ô pessoal, vamos falar um pouquinho sobre petróleo. A gente já falou sobre petróleo no mundo, agora chegou a hora de falar sobre petróleo no Brasil. E quando a gente fala de petróleo no Brasil, a gente tem que ser um pouco mais específico. Mesmo que a gente siga aqui a mesma lógica da nossa aula anterior, que é falar sobre reservas, produção e consumo. Aqui a gente acaba sendo um pouquinho mais específico, a gente vai observar um pouco mais de informações. Então, começo com as reservas provadas. Reservas provadas são aquelas reservas de petróleo que se tem uma certeza de que podem ser extraídas. Então elas têm uma quantidade, elas têm uma possibilidade muito grande de serem extraídas com viabilidade econômica. Existem também as reservas possíveis e as reservas prováveis, que já têm um grau maior de incerteza se dá ou não para extrair. Quando se faz o cálculo de reservas no mundo, o mais correto é usar as provadas, porque essas de fato o ser humano pode contar no futuro. E no mundo, 1,7 trilhão de barris de reservas provadas. Nos últimos anos vem aumentando essa reserva. Muitas reservas que eram possíveis passaram a ser prováveis. E as prováveis passaram a ser provadas. Então, o ser humano está encontrando muitas reservas novas de petróleo. Provavelmente a nossa geração, a de vocês, não vai ver o fim do petróleo por esgotamento natural. Ainda existem várias reservas aparecendo por aí. Mas o que me chama a atenção aqui é a unidade, barril. Um barril equivale a aproximadamente 159 litros. Então, se você multiplicar 1,7 trilhão por 159 litros, você vai ver que dá litro pra caramba, né? E esse valor eu digo aproximado porque tem uma medida britânica e uma medida americana, elas são um pouquinho diferentes, mas é coisa mínima. É coisa de 100 ml, 200 ml de diferença. Então, só para que você tenha uma noção, um barril é muito grande, é muita coisa. Tá? Agora, os países da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles possuem 1,2 trilhão de barris de reserva. Isso dá mais de 70% da reserva mundial. Eu estou usando aqui dados da Agência Nacional do Petróleo, que volta e meia solta uma série de relatórios e de anuários e traz muita informação para a gente. Então estou colocando aqui as informações só para a gente ter uma noção. Lembrando que a OPEP é uma organização de 14 países, a gente considera como um cartel, né, um grupo de países que se uniu para defender seus interesses, interesses de valorizar o preço do petróleo principalmente. E você repara que a OPEP tem 5 países que eu destaquei ali no começo, que são os 5 fundadores da OPEP. 4 países do Oriente Médio e a Venezuela. Depois entraram e saíram outros países. E lá embaixo eu estou colocando uma coisa que apareceu muito na imprensa esses dias, que é a OPEP Plus. OPEP+, OPEP e aliados, como alguns estão chamando. O que é isso? É um grupo que engloba 24 países. Os países da OPEP e vários outros. Tem Sudão, Sudão do Sul, mas pra gente o que interessa mesmo é a Rússia, né? A Rússia que é um país importante que está se unindo ao OPEP para tentar negociar. Você vai falar, pô professor, mas a Rússia e a Arábia Saudita não estavam quase que entrando em guerra para conseguir vender mais ou menos petróleo há 2, 3 meses atrás? Sim, só que agora parece que as duas se acertaram e resolveram que é melhor elevar o preço do petróleo. Mesmo que isso possa ajudar os Estados Unidos a desenvolver o gás de xisto, esses países precisam de recursos e precisam de valorizar o petróleo. O petróleo está se desvalorizando muito nos últimos anos. Tá? Então o OPEP Plus é basicamente OPEP mais Rússia e mais uns países perdidos que não tem grande destaque, mas aumentam aí o número dessas reservas. Mas se você olhar para o Oriente Médio, segundo a Agência Nacional de Petróleo, lá tem praticamente metade do petróleo do mundo. Oriente Médio, Golfo Pérsico, né? Então, só estou colocando aqui os dados para você ter essa noção. Mas a aula é sobre Brasil. E quando a gente olha para o Brasil, a gente não pode esquecer do nosso vizinho Venezuela, a maior reserva do planeta. A Venezuela, nos últimos anos, conseguiu ultrapassar a Arábia Saudita como maior reserva do planeta. Faz mais ou menos 10 anos que se descobriu isso, né, que a Venezuela tinha mais reservas que a Arábia Saudita. Embora a Arábia Saudita tenha um valor muito próximo. Isso é Venezuela. Agora vamos olhar o Brasil.
13 bilhões de barris. Então, o Brasil comparado à Venezuela é quase nada, né? Mas o Brasil, no contexto sul-americano, tirando a Venezuela, óbvio, né, que é uma exceção, o Brasil até que tem boas reservas. 15º maior do mundo em reservas. E essas reservas estão onde? Dentro do território brasileiro. Uma parte está em terra, ou seja, no continente, em bacias sedimentares continentais. Coloquei aqui o valor, quase 500 milhões de barris. Isso dá só 3,7% do total de reservas brasileiras. Você já deve ter estudado isso em algum momento de sua vida, e você, mesmo se não estudou, já ouviu falar tanto na imprensa que sabe. A maior parte do petróleo brasileiro está em mar. Quase 13 bilhões de barris de reservas provadas. Aparece na tal da plataforma continental, que o nome já diz, é uma plataforma, ou seja, uma coisa mais ou menos plana, tem uma pequena declividade debaixo do mar, e ela é continental porque os sedimentos vieram do continente. Então é a famosa plataforma continental brasileira. E para a gente encerrar esses dados sobre reservas, saiba que o Rio de Janeiro é responsável por 83% das reservas brasileiras. Então, conclusão que a gente tira, a síntese que a gente faz dessas informações todas, o Brasil tem muito petróleo no mar, especialmente no Rio de Janeiro. Ok? Mas vamos seguir em frente e a gente tem que falar agora sobre produção, consumo e refino de petróleo. Já falamos de reservas, né? Chegou a hora de olhar um pouquinho para a produção. 2,7 milhões de barris por dia. Essa foi a média brasileira no ano de 2018. 2019 não teve grande variação. 2020 agora, claro que com todo esse problema da pandemia, é muito provável que os números diminuam um pouco, né? Mas a gente está aí quase chegando a 3 milhões de barris diários. Isso coloca o Brasil como o 10º maior produtor do planeta. O Rio de Janeiro, como tem as maiores reservas, acho que é natural, né, que ele seja o maior produtor brasileiro. Mais de 70% da produção brasileira no Rio de Janeiro. O estado de São Paulo, ele corresponde a mais de 10%. Isso daí é uma coisa que talvez seja uma grande novidade. As pessoas nunca imaginariam, né, lá no passado, há uns 10, 15 anos atrás, que São Paulo seria um produtor de petróleo. E é um produtor de petróleo que vem crescendo cada vez mais. O Espírito Santo é o 3º maior produtor. Então a gente conclui que as reservas e a produção estão principalmente na região sudeste do Brasil. Esse dado que eu coloquei agora é de 2019, foi o último dado que eu consegui. Alguns dados são de 2018, outros são de 2019, a gente foi tentando atualizar, mas a dinâmica do petróleo ela é tão intensa que talvez daqui a 2, 3 anos eu tenha que mudar todos esses números, porque São Paulo está crescendo demais nesse ranking. E, para a gente fechar aqui, a Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A., ela é responsável por 73% da produção total de petróleo no Brasil. Quando eu coloquei que ela operou 93% da extração, significa que ela também participou de outras atividades de extração de petróleo, mas ela não foi sozinha, ela foi com outras parceiras. Aí vem um outro choque que os alunos às vezes têm, eles acham que só a Petrobras produz no Brasil. E na verdade são várias empresas que produzem no Brasil. Só para que você tenha uma noção, as empresas que estão extraindo petróleo no Brasil são essas aqui, ó. Não vai querer decorar, né? Eu só coloquei com destaque as duas maiores, que são a Petrobras, que produz aí praticamente 3/4 do petróleo que o Brasil extrai, e a Shell, que é responsável por mais ou menos 10%. As outras são todas pequenas, né? Muitas delas, inclusive, estrangeiras, que fazem parceria com a Petrobras ou com a Shell. Então, o que não falta no Brasil é empresa extraindo petróleo. A principal, a Petrobras. Chega de falar de produção. Vamos dar uma olhadinha agora em números de consumo. O Brasil, em 2018, né, que é o ano que eu estou usando de referência, ele consumiu 3,1 milhões de barris por dia. Isso faz com que o Brasil seja o 7º maior consumidor do mundo. Você, aluno, já deve ter notado, o Brasil produz menos do que consome. Então, obviamente, ele é obrigado a importar. E é mesmo. Mas para fechar essa série de informações, refino.
Porque o petróleo é um produto bruto e ele deve ser refinado, separado em componentes. Alguns são combustíveis, né? Gasolina, diesel, e outros são produtos plásticos, borracha. Tem uma série de produtos derivados do petróleo, fertilizantes. Repare que o Brasil não tem uma capacidade de refino que chegue próximo à sua produção ou consumo. Então, em termos de refino, o Brasil está numa situação não muito agradável. O Brasil não consegue refinar tudo que produz e não consegue refinar tudo que consome. Então você já está imaginando que deve ter alguma questão de importação envolvida aí. Então o Brasil tem que importar petróleo e tem que importar petróleo refinado. Bom, mas mesmo não tendo uma capacidade esperada de refino, o Brasil é o oitavo maior refinador do mundo e ele tem uma série de refinarias. São refinarias importantes. A gente vai ver ainda em uma série de imagens aqui quais são essas refinarias. E essas refinarias geralmente ficam muito próximas aos grandes consumidores. Você já deve imaginar então que é São Paulo. O estado de São Paulo é onde nós temos mais refinarias de petróleo no Brasil. E também na região sudeste, que é uma região populosa e que tem uma atividade econômica importante. Tá bom? E agora, gente, mapas. Porque aula de geografia sem mapa fica até estranho, né? Essa aula aqui a gente tem que observar onde estão as bacias sedimentares brasileiras importantes, onde está a produção brasileira e uma noção, né, do que é importante de se observar em termos espaciais. Então, primeiro está o Brasil aqui representado, dentro da América do Sul, e aqui estão as bacias sedimentares brasileiras. Elas estão representadas aí com uma cor um pouquinho mais alaranjada. É engraçado porque a gente teve aula de geologia e a gente olhou para as bacias dentro do continente. A gente se preocupou com as bacias e com os escudos, né? E nessa aula agora a gente tem que se preocupar com as bacias que estão na plataforma continental, que estão ali no oceano, porque elas são as principais, elas que têm muito mais petróleo dentro do território brasileiro. E são várias as bacias que são importantes reservas e produtoras de petróleo no Brasil. Dentro do continente, eu só destaco uma, que é a Bacia dos Solimões. Está ali no estado do Amazonas. Lá tem um pouco de gás natural também. Agora, as outras bacias são todas na plataforma continental. Bacia Potiguar, que significa Rio Grande do Norte. A Bacia Potiguar, que uma parte é continental, uma parte é oceânica. Se você aproximar essa imagem, você vai reparar isso aí. Temos aí a Bacia de Alagoas, a Bacia do Recôncavo, a Bacia do Espírito Santo, que também tem uma parte considerável continental. Se der para aproximar a imagem, você vai ver. E essas outras duas bacias que eu dei um pouco mais de destaque, que é a Bacia de Campos e de Santos, porque elas são as maiores responsáveis pela produção do Brasil. Então, falou em petróleo no Brasil, primeira coisa, Bacia de Santos e de Campos. Essas são disparadas as principais. Por que a Bacia de Campos se chama Campos? Isso tem a ver com um município lá do norte do Rio de Janeiro. Mas repara que a Bacia de Campos é enorme, ela não pega só um município de Campos de Goytacazes, ela pega quase todo o litoral do Rio de Janeiro. E a Bacia de Santos é homenagem ao município de Santos. Mas a Bacia de Santos vai desde o sul do Rio de Janeiro até Santa Catarina. Olha o tamanho dela, ela é grande. Ela não pega só os entornos de Santos. Agora vamos dar uma olhadinha na produção. No Brasil, atualmente, são quase 20 mil poços em operação. E é engraçado que existem muitos poços no continente. Um pouco menos no oceano. E bem menos explorando o famoso pré-sal. Mas esses que exploram o pré-sal, que são poucos, não são muitos em número, se eu comparar com os 19 mil, eles exploram muito, eles tiram muito petróleo. Então, o famoso pré-sal brasileiro, que você já deve ter ouvido falar, ele tem poucos poços sendo explorados, mas são poços gigantescos. Agora repara, eu coloquei uma porcentagem aqui para dizer que a Bacia de Campos e a Bacia de Santos, elas correspondem a quase todo o petróleo produzido no Brasil em volume. E uma coisa que surpreende, a Bacia de Santos é responsável por mais de 2/3 da produção brasileira. Se essa aula fosse dada há 10 anos atrás, a gente diria a Bacia de Campos. Hoje, a Bacia de Santos já passou a de Campos faz muito tempo. Tá?
Então, ó, Bacia de Santos a principal produtora, Bacia de Campos a segunda, e as outras é legal a gente saber, né? Mas eu tenho certeza que agora você está se perguntando sobre o famoso pré-sal brasileiro. E aqui está uma imagem do pré-sal, imagem que a gente retirou da Petrobras, e é essa mancha azul escura que representa as áreas de pré-sal que foram descobertas não faz tanto tempo assim, mas que hoje já produzem muito. E isso daí acabou virando até uma espécie de orgulho nacional. Mais ou menos a 300 quilômetros do litoral brasileiro. Isso daí é uma distância considerável. E quando eu olho o pré-sal, é uma mancha que se estende do litoral do Espírito Santo até o litoral de Santa Catarina. Isso aí dá um comprimento mais ou menos de 800 quilômetros. O pré-sal, ele é uma camada muito profunda de petróleo que foi descoberta nesse século e que fica debaixo de uma camada enorme de sal. Essa camada de sal ela pode chegar a ter 2 quilômetros de espessura. E por que essa camada se formou, né? O que fez com que surgisse sal em cima de rochas que contêm petróleo? Porque a gente encontra petróleo no meio de rochas, rochas sedimentares que têm poros, e é no meio dos poros que está o petróleo. Mas por que sal em cima dessas rochas? No passado geológico, a América do Sul e a África estiveram unidas. Conforme elas foram se separando, foram surgindo grandes lagos entre elas. E esses lagos começaram a receber água do oceano, água salgada. Mas como esses lagos ainda não eram grandes e eles estavam em regiões quentes, muita água evaporou. E a água salgada, quando evapora, ela deixa sal. Então, uma camada enorme de sal se formou no fundo desses lagos. Mas antes desse sal se formar, matéria orgânica animal já estava lá embaixo e formou petróleo. Um petróleo que acabou sendo coberto pelo sal, e depois, quando a América do Sul e a África se separaram de vez, esse petróleo, que foi coberto pelo sal, depois foi coberto por novas rochas sedimentares, e essas rochas sedimentares novas formaram mais petróleo ainda, que era o petróleo que a gente conhecia, que era o pós-sal. Aí agora, no século XXI, a gente descobriu esse petróleo mais antigo, e que no caso brasileiro é muito, né? É o tal do pré-sal. Essa imagem ela mostra que você pode ter que cavar até 7.000 metros de profundidade para chegar nesse pré-sal. Quando o pré-sal foi descoberto no Brasil, se falava muito sobre as dificuldades de chegar nesse petróleo profundo, mas hoje a Petrobras já sabe tirar esse petróleo aí como ninguém. E só para que você tenha uma noção, quase 70% do petróleo brasileiro já vem dessa camada pré-sal. Então, pré-sal é um assunto importante. Vamos falar de pré-sal mais um pouquinho lá para frente. Só que agora a gente tem que pensar em uma outra questão importante relacionada ao petróleo, que é o comércio exterior. O Brasil exporta e importa petróleo. E tradicionalmente isso tem grande peso na balança comercial brasileira. O Brasil é um grande consumidor de petróleo e cada vez mais vem se tornando um grande produtor também. Quando eu falo em petróleo cru, petróleo sem nenhum tratamento, petróleo retirado da rocha, o Brasil exportou em 2018 410 milhões de barris. Isso não é muito se você for comparar com outros países da OPEP. Esses 410 milhões de barris é uma conta para o ano todo, não é por dia não. Mas isso deu mais de 25 bilhões de dólares. Poxa, isso é mais ou menos 10% das exportações brasileiras. É bastante. E o nosso grande comprador de petróleo, você já deve imaginar, é a China. A China, ela compra petróleo de quem ela puder, porque ela tem um consumo tão grande, então qualquer um que estiver vendendo, ela vai lá e compra. E quando eu falo em importação, o Brasil em 2018, esse dado é de 2018 também, ele importou bem menos. Você observa aí que foi menos do que 100 milhões de barris. E o custo disso também foi bem inferior, porque a quantidade é menor. Isso daí deu aproximadamente 5 bilhões de dólares. Então, a gente acaba tirando uma conclusão de que o Brasil tem um superávit de 20 bilhões de dólares no comércio internacional de petróleo. Mesmo que o Brasil compre um petróleo um pouco mais caro, que é o chamado petróleo leve, que dá origem a combustíveis principalmente, que é o diesel e a gasolina, e venda um petróleo pesado, que é mais barato, que ele dá origem a asfalto, o Brasil ainda consegue ter superávit no comércio internacional de petróleo cru. Repara aí que os nossos grandes fornecedores são a África e o Oriente Médio.
Por país, separadamente, a Arábia Saudita é o maior fornecedor de petróleo ao Brasil. Mas são valores pequenos, né? Se você for parar para pensar, só por dia o Brasil produz quase 3 milhões, então essa quantidade aqui, ela dá o quê? Poucos dias de consumo brasileiro? O Brasil importou pouco petróleo, a verdade é essa. Mas quando eu olho para o comércio internacional, eu também tenho que observar os derivados do petróleo. O petróleo refinado, o petróleo já dividido em frações. E nesse caso o Brasil também exporta derivados. Coloquei aqui em metros cúbicos. Isso deu quase 7 bilhões de dólares. E tem uns dados que às vezes surpreendem, né? Singapura é o grande comprador de derivado brasileiro, e depois os Estados Unidos. Então o Brasil também exporta derivados. Só que a importação de derivados que o Brasil faz é muito superior, né? Você está vendo ali, ó, muito mais derivado importado e o valor muito maior. O nosso grande fornecedor de derivados, principalmente gasolina e diesel, que é o que o Brasil ultimamente está comprando, você deve se lembrar nas imagens anteriores que eu te mostrei que o Brasil não tem capacidade de refino para refinar tudo que ele produz e tudo que ele consome. Então ele tem que comprar o refinado pelos outros, pelo menos em parte. Isso aqui dá um déficit. Quando eu olho para o comércio de derivados de petróleo, o Brasil é deficitário no comércio internacional desde 2010 e vem aumentando esse déficit. Isso é preocupante. Mas eu posso observar o petróleo cru e os derivados numa conta só. Se eu somar tudo, eu vou chegar à conclusão de que o Brasil exportou quase 32 bilhões e importou quase 20 bilhões. Na chamada conta petróleo, houve superávit. E esse superávit, ele vem ocorrendo desde 2016. Nos últimos anos, o Brasil, então, tem encontrado pelo menos uma vantagem nessa conta toda. Ele está exportando tanto petróleo cru que isso acaba tampando esse déficit, essa falta de capacidade de refino do Brasil. E por falar em refino, vamos dar uma olhadinha onde estão as refinarias brasileiras. Eu peguei um mapa do Brasil, da Agência Nacional de Petróleo, e eu dividi ele em partes. Não preciso de mostrar o território brasileiro inteiro. Os estados que estão coloridos são aqueles que têm alguma refinaria. E na região norte, só um estado tem refinaria, que é o estado do Amazonas. Uma refinaria em Manaus, e também existe aí um equipamento direcionado a refino, ao uso de petróleo no interior do Amazonas. Lembra que lá tem a Bacia dos Solimões, então é até interessante retirar um pouco de gás natural daquela região e mandar para outros lugares. Agora, se eu olhar para o Nordeste, eu vou encontrar uma indústria petrolífera muito mais desenvolvida. Grandes refinarias próximas às capitais, Fortaleza, Recife, Salvador. Lá em Salvador, a região chamada de Recôncavo Baiano, existe uma ampliação aqui embaixo para te mostrar o quê? Que lá tem muito mais equipamentos relacionados à indústria petrolífera do que uma mera refinaria. Ali fica o famoso Polo Petroquímico de Camaçari, que é importantíssimo para fornecer os primeiros produtos do refino do petróleo, que depois a indústria vai utilizar. O Polo de Camaçari é famosíssimo. Muitas indústrias petroquímicas ficaram no entorno daquilo. Mas você já deve imaginar, a indústria petrolífera deve ser mais desenvolvida onde? Onde tem mais mercado, que é o Sudeste. O sul do Brasil também tem suas refinarias. Próximo a Curitiba, próximo a Porto Alegre. Mas é na região Sudeste que você está vendo uma série de equipamentos. Eu sei que às vezes você, vestibulando, fica preocupado, pensa, pô, só preciso guardar tudo isso aí. Não. No passado, o vestibular às vezes até pedia essas coisas, né? Lembrar quais são as refinarias mais importantes do Brasil. Mas hoje você tem tanta refinaria e tanta indústria relacionada à refinaria que não faz o menor sentido guardar isso, né? O que eu peço para você é olhar aquele retângulo que pega o entorno da Grande São Paulo e que está representado aqui embaixo e observar que no entorno da Grande São Paulo nós temos muitas refinarias. Porque é o grande consumidor. Então, refinaria fica perto do mercado consumidor, o estado de São Paulo vai concentrar as principais refinarias do Brasil. Com destaque
para a refinaria de Paulínia, que fica próxima a Campinas. Gente, daqui a pouco a gente volta falando mais um pouco de petróleo e falando do aspecto histórico do petróleo no Brasil. Até mais!